pra gente. Representante do governo federal. Do governo federal, representante do governo federal. Querendo saber sobre os abrigos. Se tem abrigos para levar a família, onde que são os abrigos. Abrigos, a gente não quer saber de abrigos. A gente não vai aceitar ir para abrigos. Porque eu acho que nem um cachorro merece morar em abrigos. E a gente não vai aceitar isso. Ele deveria ter ligado, esse representante do governo federal, para se perguntar se tem um lugar digno, tanto quanto onde as famílias já estão morando, para colocar as famílias. Não abrigos. Então isso também é um apelo que a gente faz, que a gente sente essa carência muito grande por parte do governo federal em ajudar esse conflito social gravíssimo que está para acontecer. Vou passar a palavra para o doutor William Santos, presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Brasil, da OAB. de Minas Gerais. Ou melhor, é de Minas Gerais, mas daqui a pouco vai ser do Brasil. Gravado aqui é o Frei Gilvander, hoje, dia 10 de agosto de 2014. É ruim falar bom dia, mas eu tenho que falar bom dia aqui, até porque os bons dias a gente espera para todos, né? Queria cumprimentar todos aqui, né? Pessoal da Brigadas Populares, que já está há bastante tempo aqui, companheiros e companheiras que lutam pela moradia, não só de Belo Horizonte, né? Mas no estado todo, do momento de luta pela moradia, que inclusive no passado eu fui um dos advogados do MPM, né? Movimento de luta pela moradia. O próprio Frei Gilvander, que a gente sempre mantém contato. Eu queria falar que, primeiro, esse despejo de amanhã programado para amanhã está quebrando uma regra e um acordo que foi feito. E eu vou falar aqui. No ano passado, o Frei Gilvander estava lá, nós conseguimos, Mais no megafone, quando o Fábio, né, que era da PUC, estava vivo ainda, infelizmente ele se foi, nós conseguimos uma reunião com o ex-governador Anastasio. Compareceram a Comissão de Direitos Humanos da OAB, o presidente da OAB que nós pusemos do Estado, a Defensoria Pública, né, a Comissão Pastoral da Terra, a PUC, a Igreja Católica, a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, através do Durval Ângelo, Promotoria de Justiça, a específica Coordenação de Direitos Humanos, e nós conseguimos, né, na conversa com o ex-governador, não só protelar, mas se exigimos uma saída com relação às ocupações urbanas em Belo Horizonte. Qual a saída que nós fizemos? Tá? Até porque a gente sabe que começa com essas três, segundo a Polícia Militar, descobrimos semana passada, amanhã, a partir de amanhã, mas que vai se alastrar para as outras ocupações em Belo Horizonte. Isso vai mexer com mais de 50 mil pessoas, né? Então eu quero falar aqui, denunciar. Houve uma quebra por parte do governo estadual daquilo que foi acertado ano passado na mesa e no gabinete do ex-governador Anastasia. Qual que é essa quebra? Que até o final as entidades, todas as entidades, inclusive o governo do estado, não iam fazer nenhum cumprimento de reintegração de posse até que pudéssemos, junto com prefeituras de BH e Santa Luzia, governo estadual e federal, temos uma saída digna e aquilo que almeja a população, que é a questão da habitação. Isso está sendo quebrado, é bom que se diga aqui. Fizemos reunião ano passado no centro administrativo, né, já procurando antecipar isso e numa conversa que para mim foi certeira, mas que infelizmente nós estamos vendo que aquilo que foi conversado está sendo quebrado. E aí eu quero dar um pouquinho de esperança também, né? Quem não sabe o histórico aqui dessa região, por exemplo, a Zilá Espósito, ela foi grande militante de direitos humanos, da Pastoral de Direitos Humanos que eu militei, e o Elcio também militou. E na época, nessa região da Zilá, que chama Zilá Espósito, o conjunto, foram egressas daquelas pessoas que saíram do Rio Arrudas. Tinha que construir o Rio Arrudas, a prefeitura então deslocou todo mundo para cá. E não foi diferente do conjunto do Birajara também. E essa, eu sou testemunha viva porque eu participei. A maioria do pessoal aqui, que é antigo, sabe muito bem disso, né? Quando se ocupou as margens do córrego Sarandi, foi um processo de ocupação em Belo Horizonte, lembro que foi na época do Patrus, e a prefeitura
na época, e nós acompanhamos na época do Patrus, teve sensibilidade de conversar com as pessoas e foi uma conquista o Conjunto Birajara. Então eu quero falar aqui que a luta e o direito a gente só conquista no dia a dia, não vem nada de graça. E aí acompanhamos a situação aqui dos companheiros e das companheiras há bastante tempo. E não é diferente, né? Que a gente consegue unir em toda essa situação toda a participação de entidades as mais variáveis possíveis. Na semana passada, e a gente já temia isso, que depois da Copa do Mundo ia ser cumprida essas liminares, nós fizemos reuniões, inclusive mês passado, com o Ministério Público, depois da Copa do Mundo, já prevendo esse tipo de situação na Grande Belo Horizonte. Porque, além das ocupações de Belo Horizonte, nós temos as ocupações de Contagem também, do William Rosa, né, e no bairro do Nacional. Então são diversas pessoas que brigam e lutam pela moradia, que é um direito que está no artigo 6º da Constituição Federal. É um direito que está lá. E eu acho que tem que se brigar por isso, sim. Agora, o que deixa-nos entristecido, que aquele decreto, na época do Itamar Franco, que exige a reunião 3 vezes, no mínimo, com as entidades, ela aconteceu, mas de forma que não foi definitiva. Não foi uma reunião, foi um monólogo da polícia falando que simplesmente ia tirar as pessoas daqui. Aí nos deparamos hoje com a polícia militar fazendo panfletagem aqui, que depois o próprio Nilmário, que nós o convidamos e falamos com ele desde a semana passada em Brasília da situação que estava acontecendo aqui. Inclusive a presença dele aqui é de apoio e solidariedade, né? Acho que não pode ser diferente, mas que nós vamos tentar, até a última carta, tentar demover essa desocupação amanhã, até para evitar uma tragédia e derramamento de sangue que nós não queremos. Acho que as pessoas têm que estar vivas. A força viva do povo é a força da união. E aí o que foi dito aqui, né? E eu vejo algumas mães aqui, hoje é dia dos pais. É muito ruim falar isso, mas vejo muitas mães aqui chorando, brigando por uma coisa que é útil e necessária, que é a questão da moradia. Então a região tem um histórico de conquista, né? E eu acho que a partir de hoje as pessoas têm que estar mais engajadas, mas nós não queremos violência aqui. Vamos tentar até o último momento, conversar inclusive, né, a ideia do próprio Feijuvanda e do Nilmário com o prefeito de Santa Luzia. Já entramos em contato, estamos esperando uma ligação para ele, né, a hora que ele quiser. E hoje ainda nós vamos conversar, até porque parte do município está dentro de Santa Luzia, que tem interesse, do ponto de vista jurídico, Elcio, nesse processo. Porque se a gente consegue falar com ele que a parte de Santa Luzia não tem interesse nisso, eles têm que delimitar inclusive a área, não pode despejar dentro da parte de Santa Luzia, então eu acho que a gente pode segurar um pouco esse processo, né? Hoje o próprio Feijuvanda já conversou com o Ministério Público, né? As 4 promotoras estão de plantão e acompanhando isso, mas a gente sabe que tem outras entidades apoiando vocês, mas também não podemos fazer milagre, e vamos falar aqui, né? E aí eu vou revelar aqui, nós fizemos ocupação, não, o movimento fez ocupação uns anos atrás no Serra Verde, e que nós conseguimos ter algumas pessoas que é de lá, nós conseguimos moradia. Outras pessoas fazem ocupação, por exemplo, na questão dos trabalhadores rurais, e conseguem, né? Então eu acho que a força viva e a união de cada um, ela tem que estar hoje, né, no espírito de celebração pela vida, em defesa da vida, da dignidade e sem alguma violência. Então nós vamos tentar até o último minuto, até para falar que as pessoas aqui não são intransigentes, para poder garantir que essas pessoas não possam sair perdendo naquilo que elas sonham um dia, que é o direito digno, a questão da moradia. Então eu acho que vou ficar por aqui, né? Pode contar com a gente, sempre pode. Eu sou um antigo conhecido aqui da região, né? A gente acompanha isso há bastante tempo na região metropolitana, né? E colocamos a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que inclusive o Elcio faz parte com a gente e outros companheiros e companheiras que acompanham essa luta, à disposição. E não podia ser diferente, né? Então estamos aqui hoje falando em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, sim, e falar que concordamos com o Ministério Público de Direitos Humanos, que há irregularidades, o Elcio já falou aqui, né? E a gente não concorda com
essas coisas feitas. Postura do judiciário, né? Postura do poder judiciário, que fica no ar-condicionado e não sabe, inclusive, pisar na terra e o valor que tem uma casa para uma pessoa. É o contrário. E que fica aqui, lamentavelmente, a posição dessa juíza Luzia, que, aliás, eu vou falar aqui, já deu muito trabalho quando ela estava em Contagem. Ela passou pela comarca de Contagem. Não atendia nenhum trabalhador em Contagem. Isso eu sei. Porque diversas ações foram interpostas lá conosco, né, enquanto a gente era advogado do Sindiúte de Contagem. Nenhuma ação a gente ganhou. Parece que é contra o trabalhador e contra o povo. Na vara agrária, que a gente milita também junto aos trabalhadores rurais sem terra, e o Elcio lembrou muito bem aqui, a posição não foi diferente. Então acho que existe e tem que existir uma sensibilidade do Poder Judiciário. Nós não podemos concordar com isso não. E aí, nesse âmbito, vocês não estão sozinhos, tá? Acho que pode contar com a gente até o último minuto, junto com os companheiros e as companheiras, né? E a promotoria. Vão ver o que a gente consegue fazer, a Defensoria Pública, são os órgãos, né? Junto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, que o Nilmar faz parte, da Assembleia Legislativa, da OAB, Defensoria, né? Ministério Público. E eu acho que tem uma gama de entidades e a gente sempre recorre, sempre conversamos entre nós para poder evitar esse tipo de coisa. Porque isso aqui é uma tragédia pré-anunciada. Agora nós não queremos também que haja derramamento de sangue. Isso eu acho que tem que ficar bem claro aqui e as pessoas têm que ser respeitadas, né? Semana passada, inclusive, a Zoca me ligou desesperada. Cadê a Zoca? Tá aqui. E aí ficamos sabendo que a polícia estava com um cavalo. Aí liguei pro Frei Gilvander, liguei pro Nilmar, liguei pro Durval. Falei assim, olha, nós temos que tomar alguma posição, né? Nós que ligamos pra imprensa, mandamos a imprensa ligar pro comando da Polícia Militar, foi todo mundo embora. Ficou parecendo aquele negócio aqui que, né? As ilegalidades não tinham oficial de justiça. Por que eles estavam aqui? Ah, tava preparando fazer um mapeamento para tirar. Ó, gente, a gente sabe. Os caras andam de helicóptero, fazem um mapeamento por cima e depois chamam uma reunião. E sabemos pelo Frei Gilvander que essa reunião foi infrutífera, foi um monólogo da Polícia Militar. Não houve nenhuma discussão com relação ao futuro dos moradores, nenhuma esperança, né? O que a gente pode falar aqui, conte com a gente até o último minuto. E onde esse prefeito de Santa Luzia estiver, nós vamos atrás dele, quando ele ligar. Estão aguardando isso e vão tentar essa última brecha para poder ver se suspende esse despejo amanhã. Doutor William, Pessoal, essa referência que o doutor William fez aqui, dizendo que a Zoca chamou que tinha um ônibus da polícia entrando aqui na ocupação Roselião. Ontem à noite, doutor William, deputado Nilmar Miranda, fiquei sabendo que quando tinha uma companheira aqui que tinha ganhado o neném há apenas 1 dia e meio, estava de resguardo com os pontos, e quando ela ouviu que o ônibus da polícia estava chegando aqui, ela pegou o neném de um dia e meio e saiu com os pontos correndo, com medo de ter a casa. Então isso é para lá de covardia, isso é uma coisa hedionda e inadmissível. Eu acho que o Frei Gilvander relatou uma coisa aqui que já falou, inadmissível. E nós íamos panfletagem hoje da Polícia Militar já antecipando isso, né? Agora que estão mobilizados para vir com cavalo, caveirão, tudo para cá, estão. Vamos ver o que a gente consegue fazer para demovê-los dessa situação e sairmos pacificamente de uma conversa que seja amigável. Nós temos e entendemos que o entendimento até o último minuto ele é possível. Não podemos permitir violência, não podemos permitir derramamento de sangue, né? E eu sei que algumas lideranças aqui que eu conversei estão dispostas a isso, né? Eu acho que a questão da vida tem que falar muito mais alto e tem que falar muito mais alto, né? Eu acho que é nesse sentido que pode contar conosco. Okay. Falou o Dr. William Santos, da Comissão dos Direitos Humanos, presidente da Comissão dos Direitos Humanos do AB de Minas Gerais, gravando aqui o Frei Gilvander. Hoje, dia 10 de agosto de 2014, Dia dos Pais, aqui na Ocupação Vitória. Vamos ouvir agora o deputado Nilmar Miranda. Um abraço.